Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Mais Saúde, o podcast da Singular Pharma, Academia da Menopausa e Connect. Aqui falamos sobre saúde feminina de uma maneira aberta e acolhedora ao mesmo tempo. No episódio de hoje, vamos conversar sobre um tema que afeta muitas mulheres, mas muitas mesmo. E, ao mesmo tempo, esse é um tema muito pouco discutido, muito pouco falado. Como o nosso ciclo menstrual impacta na nossa produtividade e como podemos respeitar o ritmo do corpo para viver melhor, para viver bem, para viver feliz, que é possível, você vai saber já já. Eu tenho a honra de receber a doutora Anita Martins, ela é ginecologista, especialista em saúde feminina, cirurgia minimamente invasiva e estética íntima. Ela vai nos ajudar a entender como o ciclo influencia na nossa energia, na capacidade de realizar as tarefas do dia a dia, mas isso ao longo dos 30 dias de cada mês. É babado. Doutora Anita, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui. Oi, Patrícia, eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui para poder abordar um pouco esse assunto, esse tema sobre ciclo menstrual, produtividade, como isso impacta totalmente na vida da mulher, no gerenciamento dos sintomas, no controle do estresse e na produtividade no ambiente de trabalho. Opa, já viu que esse papo vai render, né? E para reforçar aqui a nossa mesa, também recebo aqui a Karane Freire, representante da Singular Pharma e nutricionista integrativa. Karane também vai compartilhar com a gente a visão dela sobre como podemos apoiar esse equilíbrio hormonal com escolhas conscientes. Se ligue, viu? Ká, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui. Volte mais vezes, já estou dizendo logo, viu? O prazer é todo meu. Eu acho que esse assunto é extremamente importante, né? Porque a saúde dos nossos ciclos, né? A gente entender os nossos ciclos vai muito além da saúde reprodutiva, mas envolve nossa saúde mental, a nossa produtividade, como a gente se comporta perante a sociedade. Então, se a mulher entende isso, ela consegue evoluir muito mais. Então, é um prazer estar aqui compondo essa mesa maravilhosa. Obrigada. Então, vamos que vamos. Vamos começar, doutora. Eu quero começar do começo. Vamos lá. Menstruação. A partir de que idade? Como é que é? Como é que é o ciclo? Quando é que a menina já tem que começar a visitar um ginecologista? Certo, vamos lá. Então, o ciclo menstrual ele tem uma duração média de mais ou menos 28 dias, podendo ser um pouco mais, um pouco menos. Ele é dividido em algumas fases. Temos a menstruação, propriamente dita, a fase folicular, a ovulação e a fase lútea. Na fase folicular, a mulher percebe que ela está com mais energia, mais produtiva no ambiente de trabalho, mais elétrica, mais criativa. Já na fase lútea, nós temos mulheres mais irritadas, mais um pouco ansiosas, a produtividade cai também. Então, entender como funciona esse ciclo menstrual, essas variações hormonais ao longo do mês, e isso faz parte da consulta ginecológica, de explicar isso para o adolescente, de explicar isso para a mulher no menarque, na fase reprodutiva da mulher, é muito importante para que ela entenda a fase de vida que ela está vivendo. De fato, o ciclo muda um pouco a nossa cabeça, a nossa vida, a nossa rotina, né? Com certeza, o ciclo menstrual mexe em tudo, nos nossos sintomas, no nosso humor, no nosso sono, no nosso bem-estar, na nossa produtividade, na mulher, seja na faculdade, seja no ambiente de trabalho, e isso tem total relação. É claro, por favor, Cá. É interessante notar, né, como a gente se comporta em cada ciclo, mas eu acho que ainda mais importante a gente explicar essa mulher. Então, levar a menina no consultório ginecológico desde sempre, mostrar que, ó, na fase tal você vai sentir tais e tais sintomas, porque ela cresce tendo esse autoconhecimento. A gente vê muitas mulheres na fase adulta sem saberem, Que nunca nem foram um ginecologista na vida, né? sem saber lidar com aquele momento, né? Poxa, eu fico assim, mas eu não sei por quê, Exatamente. Isso doutora. pode levar à frustração. A paciente que está mais quietinha, mais calma, mais irritada, a depender da fase do ciclo que ela está, ela não entende porque não conhece o ciclo menstrual e fica frustrada, fica estressada, e isso impacta totalmente nas suas relações familiares, no seu dia a dia. Porque assim, uma conversa com a mãe é diferente de uma conversa com o médico especialista, que sabe exatamente o passo a passo do que vai acontecer. Eu não tenho filho, mas se eu tivesse, o que que a senhora diria para mim, se eu tivesse uma filha? Então, Patrícia, leve a partir de tal idade para a gente conversar com ela, tal. Explica tudo direitinho. o interessante é levar a menina para o ginecologista quando ela apresenta alguns sinais, como pelos, aumento de broto mamário, na primeira menstruação, para tirar algumas dúvidas sobre higiene íntima também, isso é muito importante, e para a gente explicar sobre o ciclo menstrual e como vai acontecer cada fase. Doutora, é normal, a senhora falou, né, de energia, de foco, de motivação ao longo do mês, mas em muitos momentos a gente não consegue manter
Esse equilíbrio todo no dia a dia. E acaba isso passando para a família, como a senhora falou, isso pode também interferir em questões profissionais. É possível melhorar esse ciclo? Com certeza. O autoconhecimento, ele é tudo, então a mulher precisa entender sobre o seu ciclo e hoje podemos lançar mão de recursos digitais, de aplicativos como o Flow, que é muito interessante, eu sempre abordo isso em consulta, oriento a paciente a baixar esse aplicativo e ter um fácil acesso É no de graça, celular. doutora? Sim, sim. Ter um fácil acesso no celular para entender, para gerenciar seus sintomas, entender em que fase do ciclo essa mulher se encontra, para entender, hoje eu estou mais quietinha, hoje eu estou mais estressada, eu estou mais produtiva. Existe um artigo americano que foi publicado numa revista americana em dezembro de 2022, que ele relaciona justamente essas mulheres no ambiente de trabalho, mulheres acima de 18 anos, foi um estudo que abordou 1.800 mulheres, associado a essa produtividade no ambiente de trabalho. E mulheres que utilizam esse aplicativo Flow. E esse estudo foi bem interessante porque ele relacionou falta ao ambiente de trabalho, as mulheres não vão ao trabalho quando estão no período menstrual, por diversas queixas, fadiga, cansaço, dor lombar, uma menstruação bem dolorosa. E esse estudo ele relacionou várias pacientes com o absenteísmo, que é a falta ao ambiente de trabalho, ou até mesmo ao presenteísmo, que é quando a paciente vai ao trabalho, mas lá ela não está produtiva. Então, realmente, entender sobre o ciclo menstrual impacta diretamente na vida das mulheres e o ambiente de trabalho hoje é uma realidade que tem que lidar com tudo isso, né? Mas antes de mais nada, é preciso a gente se conhecer, né? Exato. Esse aplicativo é bem legal, vou dar um relato pessoal, Por se me favor. permitem, que eu já usei. E quando estava naquele período que eu mais estressada ou mais chorosa, eu sem saber que estava, ia no aplicativo para entender em que fase meu ciclo estava. E aí eu conseguia, pronto, nessa fase aqui, então eu tenho ou que ser mais caridosa comigo, ou então eu preciso dar atenção ao suplemento tal, ao nutriente tal, colocar na minha alimentação tal alimento. Então isso também ajuda. Acho que essa dica foi fundamental para quem está ouvindo a gente. Com certeza. Vamos falar de novo o nome desse aplicativo? Flow. Flow, Flow. Exatamente. Pesquisem, meninas, vocês que ainda menstruam, vá lá. E já que você falou, Ká, de nutrientes, de suplementação, é importante também manter uma suplementação nessa fase? A fase da suplementação, ela vai ser muito dita pelo profissional que está acompanhando essa mulher, né? Seja o nutricionista, seja o médico e principalmente pelos preditores que os exames laboratoriais vão trazer. Então, uma mulher que já tem uma deficiência de magnésio antes desse período menstrual, com certeza, quando chegar na fase ali da famosa TPM, ela vai ter uma baixa de serotonina, vai ter uma baixa de melatonina, ou seja, isso tem que ser corrigido, isso tem que ser suplementado. Então, é muito importante a gente sempre alinhar os sintomas que a mulher traz, e principalmente aqueles sintomas que ficam muito aflorados, né, no período específico que ela vai chegar reclamando para o profissional, junto com os exames laboratoriais. Então, importantíssimo. Suplementos interessantes, magnésio, como eu falei, complexo B, que está no nosso ciclo de energia. Então, a mulher, quando está prostrada, fadigada, cansada, quer ficar deitada, não quer ir trabalhar, provavelmente ela precisa ali de uma suplementação de complexo B. Assim como precisa da atenção à alimentação, a alimentos que são fontes desses nutrientes também. O Exatamente. suplemento sozinho não vai fazer um milagre. Com certeza. Uma alimentação equilibrada é fundamental para esse período. Alimentos ricos em ômega 3 e antioxidantes vão ajudar essa mulher. Eu sempre gosto de prescrever e utilizo o Relora, que é um composto fitoterápico que nós podemos manipular com base de chocolate. Então, conforme a paciente goste ou queira, chocolate 60%, 70%, que é um suplemento fitoterápico que vai auxiliar a mulher nesse gerenciamento desses sintomas, principalmente na TPM. Controlar o estresse, melhorar o sono, reduzir a ansiedade, a compulsão de comer doce. Então, a alimentação, obviamente a atividade física também e a suplementação são aliados da saúde feminina nesse período de vida da mulher. Agora que maravilha, né, esse chocolate, porque na menstruação, no período menstrual, a gente fica uma formiga, louca por chocolate. Então, é perfeito isso principalmente a Singular Pharma faz, né? Isso é um diferencial da farmácia magistral. O Relora, por exemplo, é um ativo que a gente só vai encontrar na farmácia magistral. E manipular ele em forma de chocolate também. Dificilmente você vai encontrar esse suplemento pronto. E o legal do chocolate é que o cacau é fonte de triptofano, que vai ajudar na produção de serotonina, além de trazer aqui esse fator emocional de comer aquele docinho. Evita que a mulher coma um chocolate rico em açúcar, que talvez gere ali uma inflamação e piore os sintomas dela. Então, essa suplementação na base de chocolate é excelente. Doutora, a senhora que acompanha aí muitas mulheres, né, adolescentes, mulheres já formadas já aí na menopausa, elas têm consciência, né, desse impacto negativo
que o ciclo menstrual, e vamos já entrando na menopausa logo também, causa na vida dela? Com certeza. As mulheres vêm criando essa consciência ao longo do tempo por conta de muita informação, muita divulgação sobre a questão do climatério, da menopausa, da transição menopausal ou da vida reprodutiva mesmo durante o ciclo menstrual, no menarqueme. As mulheres vão tendo informações sobre isso e vão se conscientizando de que a atividade física associada, né, sempre é um plano alimentar, por isso a parceria muito grande do ginecologista com o nutricionista nesse sentido. Atividade física, uma alimentação balanceada, são fatores que com certeza vão fazer uma base muito sólida para que a mulher tenha qualidade de vida e bem-estar, independente da fase de vida que ela se encontre, seja na fase reprodutiva, mulheres jovens, seja mulheres no climatério, na transição menopausal, já passando aí dos 50 a 55 anos, para que elas tenham uma boa qualidade de vida. Então, entendendo aí esse ciclo, a mulher faz uma adaptação no estilo de vida e consegue viver melhor? Com certeza, o estilo de vida é tudo, é um complemento, né, de medicações, da questão da terapia hormonal, a alimentação e a atividade física vem para somar tudo isso e melhorar a vida dessa mulher. Com certeza. Me permite uma pergunta, doutora? Sim. Uma mulher que passou pela essa fase aí, jovem, transição do ciclo menstrual, sem se cuidar, sem ter um estilo de vida bacana, como a doutora apontou, vai ter uma menopausa um pouco mais dolorosa? Como é Sim, com certeza. O que é que os estudos falam? Que assim, a preparação para a menopausa, ela começa mais ou menos 10 anos ou mais antes. É uma mulher que vem criando músculo, uma mulher que vem evitando sarcopenia, perda de massa muscular, uma mulher que vem se cuidando, vem treinando, fazendo atividade física e a alimentação é tudo junto a isso. Então, com certeza, uma mulher para chegar bem na menopausa, ela tem que se preparar cerca de 10 anos antes. Então, não é da noite pro dia como muita Não. gente. Vou treinar para chegar bem no carnaval. Não Tem é que assim preparar que o funciona. terreno, tem que preparar o terreno. A base tem que ser muito bem feita para ser sólida e aguentar as estruturas irem subindo. Eu costumo dizer todo dia quando eu vou treinar, eu gosto de postar todo dia o pós e boto investindo na minha poupança de músculo. Exatamente. Porque eu já entrei nessa fase chata. Não tem como dizer que não é. Exatamente. E dá para gerenciar tudo isso um pouquinho antes para você ter um benefício lá na frente. Doutora, muitas meninas jovens eu vejo hoje em dia que não querem menstruar e vão em busca de alternativas para parar de menstruar, seja o DIU, seja algum implante, até mesmo para ter músculos. O que a senhora acha disso? Qual a opinião Então, em relação a isso? Nós bloqueamos a menstruação de algumas pacientes em alguns casos. Pacientes com endometriose, pacientes com adenomiose, são casos que a gente realmente bloqueia a menstruação. Só que assim, não é ruim não menstruar, não tem problema. Quais são os benefícios da paciente menstruar? O que eu sempre converso em consultório, doutora, é ruim menstruar? Não. Quais são os benefícios? A mulher tem um sangramento previsível, a mulher garantir que não está grávida, que isso para muitas pacientes é uma questão, ausência de gravidez, isso gera menos estresse ao longo do mês, né? E criar um sangramento previsível, que a menstruação é a descamação do endométrio, da camada interna do útero. Porque se você não menstrua, se você usa um método contínuo, você pode ter escapes no meio do mês. Escapes menstruais inesperados, e isso é um pouco chato. Então, temos que avaliar cada caso, mulheres que realmente se beneficiam do bloqueio da menstruação, como os casos que eu mencionei de endometriose e adenomiose, mas também menstruar, ciclar todo mês, faz parte disso e a gente pode explicar para a paciente quais os benefícios e avaliar cada caso, né? Se é uma paciente que tem alguma comorbidade, algum problema de saúde, que precisa bloquear a menstruação ou não. Para quem não quer bloquear, só quer bloquear e não tem nenhum problema de saúde, isso pode ter um preço a pagar lá na frente? Não tem nenhum problema. Você usa métodos contínuos, como DIU hormonal, como pílula contínua, sem as pausas, não tem nenhum problema. Eu lembro que muita gente, na época que eu menstruava, muita gente dizia: não use, não coloque DIU para parar de menstruar, porque lá na frente você vai pagar e o preço que cobra é muito alto, você vai ver como é que as coisas vão funcionar. Na verdade, tem muitos mitos, né? Antigamente, não é para colocar DIU em adolescentes que nunca engravidaram. Na verdade, isso não tem nenhuma comprovação, não tem nenhum problema. Colocar um DIU Mirena, um DIU, enfim, algum DIU hormonal, não tem nenhum problema também você ficar em amenorreia, que é não menstruar. Isso aí não tem nenhuma relação, não. E passar muito tempo colando anticoncepcional. Também não tem problema. Não tem problema Não tem também. problema. Veja você Existem derrubados. vários mitos, né, na ginecologia. E isso de DIU em adolescentes, DIU em pacientes que nunca menstruaram, um mito bem importante que a gente vem desconstruindo no consultório. E muitas adolescentes se beneficiam do DIU, né, do DIU hormonal. Muitas pacientes que têm aquele sangramento menstrual importante, muito volumoso, muita cólica, muita dor lombar, que faltam escola, faltam, né, enfim, suas atividades. Então, realmente, o bloqueio da menstruação, ele é interessante nesses casos. Absorvente interno, o famoso OB. Eu tenho amigas
que quando estão no período menstrual passam o dia e às vezes já me relataram que dormem com o absorvente interno. Jamais. Não, não, de Isso jeito nunca. nunca, nunca. Nós precisamos trocar a cada momento o absorvente íntimo, o OB, né, isso. Não podemos ficar com aquilo úmido dentro da vagina, isso propicia a proliferação de bactérias, de fungo, e realmente a gente não orienta dessa forma. Tem que trocar tempos em tempos, até para paciente, para a paciente fazer higiene íntima, né. Nesse caso, duchas são indicadas para período menstrual, Duchas duchas para íntimas. você se higienizar durante o período menstrual, às vezes você tá na rua, precisa fazer higiene local para poder não ficar muito úmida, isso realmente você pode lançar mão, mas o uso contínuo e duradouro, né, como dormir com absorvente interno, nunca. Bom, vamos lá. Vamos falar de práticas e hábitos do dia a dia, né, para quem quer começar a respeitar mais o próprio ciclo menstrual, melhorar a produtividade. Vamos de dicas para essas mulheres. Bom, primeiro, autoconhecimento é tudo, saber sobre a fase do ciclo que você está. Práticas de atividade física, ioga, acupuntura, métodos de relaxamento para a fase do ciclo menstrual. Isso é muito importante porque vão gerenciar o estresse. A mulher vai saber entender em que momento você está e fazer medidas que melhorem o seu dia a dia e aumentem a sua produtividade. Doutora, tem muita mulher que não sabe as fases do ciclo. Tem algum jeito que possa, né, clarear o pensamento dela para ela: "Opa, tô nesse momento agora"? Então, na fase folicular, né, a fase que antecede a ovulação, você está muito produtiva, muito criativa, cheia de energia. Então, realmente, algumas mulheres percebem que estão nessa fase e relatam pra gente. A fase lútea é geralmente uma fase que as mulheres estão mais quietinhas, menos produtivas, algumas um pouco ansiosas. E aí, pra gente é muito claro isso, mas algumas mulheres, ao longo do tempo, vão percebendo isso e vão trazendo em consulta. E nós vamos dialogando com a paciente para que fique cada vez mais claro isso. Libido, é verdade ou é mito que a mulher tem mais libido quando está nessa fase, nesse ciclo menstrual? Sim, com certeza. O libido, ele é um ponto. A questão da libido, a redução da libido, por exemplo, ela é uma questão multifatorial. Eu sempre converso em consulta isso. Não é simplesmente repor testosterona, tem que ver se está tudo encaixado, se está tudo equilibrado. Como que eu falo, né? Os pratinhos da vida estão equilibrados, porque a libido realmente é uma questão multifatorial. E a depender da fase do ciclo, a mulher tem um aumento de libido ou uma redução, isso realmente tem total influência. E tem algum problema ter relações durante o período menstrual? Não, não Algum tem cuidado problema. específico que deve se ter? Fazer a higiene íntima local logo após, né, interessante, uso de preservativos, mas não tem nenhum problema se você tem um parceiro fixo, fazer isso e lembrar sempre da higiene pós-relação. Algum complemento, Cá? Não? Vamos seguindo A então. parte é toda dela. Vamos falar então um pouco dessa parte de alimentação. A gente já falou desse tripé que é importantíssimo. A gente falou um pouquinho de suplementação, mas alimentação, esse ponto crucial. O ponto crucial quando a gente pensa no ciclo menstrual, nessa TPM, é você evitar alimentos inflamatórios. Porque nesse período você vai ter uma oscilação hormonal, né? Baixa de alguns hormônios e o que vai propiciar a inflamação. Por isso que muita mulher tem dor na região lombar, tem cólicas fortes. Então, uma mulher que tem uma alimentação rica em ultraprocessados, açúcares, lactose, não está cuidando desse intestino consequentemente, a microbiota intestinal, ela está tendo ali um desequilíbrio, a microbiota vaginal também vai sofrer com esse desequilíbrio. Então, tudo isso vai propiciar que esses sintomas fiquem mais exacerbados. Então, o principal ponto é isso. Evita alimentos ultraprocessados no seu dia a dia, excesso de açúcares. Então, O ideal é cortar mesmo, né? a gente fala evita para ser mais legalzinho, né? Mas o ideal é cortar e na sua alimentação ter o mais colorido possível. Uma dica que eu dou muito é, no período menstrual, principalmente ali perto da menstruação, ela de fato chegar, o nosso apetite ele aumenta muito. A gente Nunca tinha fica com reparado, mais não. fome, né? A Doce maioria assim. das mulheres fala, né, doutora, no consultório? Exatamente. E aí fica com o paladar pro doce, pro açúcar, pra gordura, alimentos palatáveis. Que não é pra gente comer. Que é o gostoso, né? Alimentos gostosos. Então, nesse período, o que eu recomendo é aumenta a ingestão de alimentos mesmo. Se você come 2 colheres de feijão, bota 3, 4.
aumenta a salada, aumenta a Comida batata, real, comida né? de De verdade. Proteína. proteína, para de fato você matar a sua fome. Porque se você não mata a fome, a vontade de comer, porque são duas coisas diferentes, vai ficar incontrolável. Você não vai conseguir dizer não ao chocolate. Porque Exato. vai juntar a vontade com a Por fome. isso que os suplementos que a gente manda manipular à base de chocolate são grandes aliados nesse período, porque vão amenizar essa vontade de comer doce, esses excessos que às vezes, a depender do período do mês, a mulher demonstra, né, essa vontade maior. Doutora, Outro ponto sim, importante é manter a atividade física nesse período. Muita mulher deixa de ir pra academia. Ah, tô com é cólica. verdade, Exatamente. verdade. Vá. Diminua o ritmo do treino. Se você pegava X quilos, diminua. Ou então, faça algum movimento. Vá para yoga, que é menos, né, agressivo ali. Você faz um movimento mais devagar. Ou faça um alongamento. Mas se movimente, porque a atividade física vai liberar hormônios importantes para essa fase também, que vai evitar essa inflamação, vai atenuar a dor, melhorar dores musculares, dores na lombar, por exemplo. Então, não deixe de treinar nesse Com período. certeza. Parando para pensar aqui agora, já estou em outra fase, mas quando eu treinava e menstruava, realmente assim, parece que diminuía o meu fluxo e eu não sentia nada. Eu não Exatamente. sentia Algumas mulheres TPM. exatamente. Assim, eu chorava um diazinho, mas não era como antigamente, que a gente passava dias. Falei, matar se você, eu tô de TPM, estressada. Assim, com atividade física, isso, sabe, parece que saía junto com o suor. Exatamente. O nome disso Só são tem benefício. endorfinas. que é Endorfinas. os nossos que a atividade física ajuda o nosso corpo a liberar. Então deixa a gente feliz, ó. Alguma indicação de exercício específico, doutora, nessa época, ou faça o que você tiver vontade de fazer? Então, durante o período menstrual, faça o que você tiver vontade de fazer, desde que você se exercite, mas o que eu bato bastante na tecla é musculação, pra gente evitar a perda de massa, pra gente evitar a sarcopenia. E isso a gente começa a construir músculos desde o início, né? Pra gente chegar bem na menopausa, na fase de transição menopausal, que é uma fase bem delicada e que requer bastante cuidado e bastante apoio. Então, musculação, se for pra dar uma dica, faça musculação. Pronto. Em qualquer fase da vida, viu? Desde você já Uhum. adolescente, quanto vai ficando mais velho, mais musculação ainda pra dentro. Exatamente, que eu falo, músculo é poupança, né? Então, realmente, isso é fundamental. De pouquinho em pouquinho, mas a gente vai acumulando lá os A gente vai músculos. construindo. E isso aí, quando a gente tá mais velho, sem dúvida nenhuma, faz uma diferença tremenda, né? Demais, demais. Uma outra dúvida bem frequente é em relação ao volume menstrual. Minha secretária chega para mim todo mês e fala: mulher, não vou hoje não. Eu falei: por quê, criatura? O que aconteceu dessa vez? Não, minha menstruação desceu e eu estou usando a fralda de minha filha. Pois é. Como administrar isso? Então, tem alguns momentos que nós temos que ficar atentos quando esse volume menstrual está muito importante, muito aumentado. Menstruações que duram mais de 7 dias, pacientes que usam absorventes noturnos de rotina, isso a gente realmente tem que ficar atento e investigar a causa desse sangramento menstrual aumentado. Temos algumas causas, temos pólipos, miomas submucosos, que são miomas que ficam por dentro do útero. Podemos fazer a biópsia desse útero por meio da histeroscopia, e aí a cirurgia minimamente invasiva, que é a minha especialidade, que faz parte dessa investigação, desse volume menstrual aumentado dessa paciente. Como é que é essa cirurgia minimamente invasiva? Eu fiquei curiosa para saber como é que é ela na prática. Então, é uma cirurgia super tecnológica, em que a paciente, em geral, vai para casa no mesmo dia. É uma cirurgia que tem uma recuperação mais rápida. Utilizamos uma câmera super fina e entramos no útero da paciente sem nenhum corte e conseguimos ver esse útero por dentro, entender a causa desse sangramento. Conseguimos visualizar pólipos, miomas e entender por que esse endométrio, essa camada do útero, está dessa forma, às vezes endometrite, alguma inflamação, às vezes alguma camada está muito vermelhinha, e entender por que esse volume menstrual está aumentado. Vou perguntar uma pergunta para as duas agora. Com esse volume aumentado, né, essa perda de sangue, reduz também o ferro nessa mulher? Como é que ela repõe? E o que causa a falta desse ferro? Com certeza, né? O sangue, ele é rico em ferro, mas em outros nutrientes. Então, existe uma perda aí de outros nutrientes também, mas principalmente o ferro. Então, se isso está atrelado a uma queixa de fadiga, cansaço, a investigação, se há deficiência de ferro, ela é super importante. Principalmente na idade mais jovem. Exatamente. E aí, repor com alimentação, claro, mas a gente consegue ter aí o ferro quelato, que é um ferro
ligado a aminoácidos, que vai melhorar a absorção e também não vai ter aquele gosto ruim. Não sei se alguém já tomou ferro na infância e não gostava Eu aquele soube gosto. que é horrível. Eu não lembro de ter tomado. Aí mas- na farmácia a gente consegue fazer o ferro quelato, que é sem sabor e sem odor. Dá para fazer no chocolate, dá para fazer na gominha, ou dá para fazer um boom com outros micronutrientes, como vitaminas e minerais, caso a mulher precise ali. Né? Dá pra gente fazer, por exemplo, um chocolatinho, já que a gente entrou nesse gancho aí, Adorei de esse ferro chocolate. com magnésio, Maravilhoso. de ferro com relora, é uma delícia. Exato. É o que eu sempre brinco com as pacientes, né? O ginecologista é o clínico da mulher. Essa questão da menstruação volumosa, por que a paciente está menstruando muito? Isso engloba outras investigações também, níveis de ferro, de ferritina, níveis de hormônios tiroidianos, né? A gente investigamos o TSH, então o médico, a gente vai solicitar exames laboratoriais, exames de imagem, investigar junto dessa mulher o porquê desse volume menstrual aumentado, fazer as suplementações necessárias com o apoio do nutricionista. Então eu brinco que o ginecologista é o clínico da mulher em todas as suas Sem fases dúvida nenhuma. e faz parte dessa investigação. É isso, gente. Que conversa valiosa, riquíssima, cheia de informações. Eu tenho certeza que você que está acompanhando vai compartilhar esse conteúdo para suas amigas, irmã, tia, mãe, pai, enfim. Muita gente sofre com isso e não sabe exatamente como tratar, nem a quem recorrer. Mas agora você já sabe, né? Tem aqui a doutora Anitta, tem cá também a nossa nutricionista que está aqui. Muito obrigada às duas por compartilhar tanto conhecimento, tanta informação valiosa. Eu tenho certeza que muitas mulheres agora vão se olhar e tratar esse Com ciclo menstrual de uma certeza. forma mais... se abraçar, como o Ká falou anteriormente. Exatamente. Eu que agradeço, espero ter ajudado, né, com o conhecimento, muitas mulheres entenderem como funciona alguns períodos do mês mais delicados. Queria que a senhora deixasse até um recado para essas mulheres nessa fase de ciclo menstrual ainda. Puxa a orelha também, se for o caso, porque tem muitas mulheres que deixam para depois. Primeiro eu vou fazer isso, cuidar de filho, marido, casa, trabalho e depois de mim. Cuide de você, né? Busque uma alimentação balanceada, faça atividade física, busque ajuda quando necessário, baixe o flow e tire todas as suas dúvidas com seu ginecologista em consulta, porque com certeza isso vai melhorar e te ajudar a ter um bem-estar e uma qualidade de vida. Cá, suas considerações. A minha maior dica é invista no seu autoconhecimento. Se conheça, saiba como você é e como você se comporta durante o mês. Daí você vai ter atenção onde você vai priorizar, né? E claro, como nutricionista, cuide da sua alimentação, coma folhas, coma salada. É chato higienizar, mas higienize e evite ultraprocessados e alimentos riquíssimos em açúcar. Essa da salada foi para mim, viu? É chata de fazer higienização, foi para mim. A gente estava aqui antes falando que eu adorava salada, mas eu tinha preguiça de limpar as folhas, lavar, higienizar. Aí ela agora mandou para mim. Para todo mundo. Mas ela tem. Muito obrigada, meninas. E você que está assistindo, se gostou do nosso conteúdo, já sabe, acompanhe nossas redes sociais, compartilhe com suas amigas, @SingulaPharma, @Academia da Menopausa e Conecte Educação. E claro, você não pode perder o nosso próximo episódio. A saúde feminina é um tema que nunca sai de moda e no Pode Mais Saúde a gente segue sempre com novos conteúdos para te inspirar, empoderar. Então continue com a gente. Até o próximo.